ótimo dia, uma ótima semana para você. Giro do Esporte pintando na telinha da TV Educativa. Comigo, Eva Regina e Ricardo Paredes. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, Eva Regina. Começando mais um programa, mais uma semana junto com você. E hoje, feriado, né? De 21 de abril, programa especial. Temos um convidado especial. Chega mais, Estevão Petralaz, presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul. Tudo bem, Estevão? Tudo bem, Estevão? Bom dia, Eva. Sempre bem-vindo por aqui. Bom programa a todos nós, nessa segunda aí, falar um pouquinho do nosso futebol. É isso aí, vamos falar de esporte. Vem com a gente, porque o Giro já está no ar. Estevão, mais uma vez, bom dia, sempre bem-vindo aqui no Giro do Esporte, né? Agora, presidente, né, após uma primeira vez, né, como depois da eleição, a primeira vez aqui no Giro, Exatamente. Nessa segunda, de forma legítima, né? Legitimado por uma eleição que há 27 anos não acontecia no futebol sul-mato-grossense. De uma forma ampla, aberta, discutido, cada um colocando as suas ideias, não uma chapa única, como habitualmente acontecia, né? E esse embate teve um alicerce da nossa eleição em cima principalmente dos clubes mais humildes, né? A categoria de base, as ligas. Eu acho que é o grande segredo da transformação do futebol, trabalhar essa base para que no futuro esses dirigentes possam estar liderando as competições de Série B, Série A, quem sabe com um outro entendimento. Esperava uma disputa tão apertada como foi essas eleições, Estevão? Honestamente, não. Eu acho que o trabalho que a gente desenvolveu nesses 6, 7 meses, lembrando que eu apanhei quase 60, 90 dias aí, e quando a gente fala apanhar, de uma forma animada só, né, ilustrando só o que foi passado, mas efetivamente o avanço de pequeno tempo foi muito claro, Ricardo, foi muito perceptível, e quem mais sentiu isso deveria ter percebido e ter tido o voto em cima disso, que são os clubes da Série A. A maior competição, como eu falei recentemente quando eu estive aqui. Mas de uma forma muito estranha, 6 deles optaram em caminhar num outro caminho, e isso é democrático. E no final, vêm os clubes mais humildes e confirmam essa autenticidade pelo trabalho. A gente tem bastante coisa para falar de Série A, né? A temporada 2025 começou cheia de novidades. Vamos falar bastante do Campeonato Estadual. Mas, antes disso, nós temos uma pergunta do locutor esportivo Arthur Mário para você. Roda aí. Presidente Estevão Petralaz, em 2 anos de gestão até 2027, o senhor tem uma série de desafios. Quais serão as suas prioridades diante de infraestrutura de estádios? Começa pela capital, questão do estádio Pedro Petrocian, em outros municípios, sempre o Ministério Público vetando estádios. O outro desafio é junto aos clubes e com a política da CBF, enfim, com o governo do estado, a criança sul-mato-grossense, ela com 5, 6 anos de idade, o vovô ou os pais já estão dando uma camisa, né, dos times lá do sul, né, Grêmio, Inter, Palmeiras, São Paulo, Flamengo, Vasco, enfim. A criança já nasce com essa força pela questão da comunicação, da televisão, algum programa de marketing para dar uma força às camisas dos clubes locais. Afinal de contas, quais são os programas de ação e as suas prioridades até 2027? Bom, é uma satisfação ouvir uma figura histórica, né, no nosso futebol. Mato Grosso do Sul aprende muito com o Arthur Mário, não tenha dúvida disso. Vou tentar aqui, de uma forma mais resumida, colocar que houve paulatinamente etapas, né, no momento que nós tivemos que fazer a reforma estatutária, afastar definitivamente aquela gestão que havia anterior, né, do mandato passado, chegar a uma assembleia, fazer a eleição, e agora, com certeza, as ações de marketing vão ter que estar atuando numa outra vertente, né? Aquilo era a retomada da credibilidade, e a gente mostrou principalmente com a vinda de vocês, né? A TV Educativa deu um show nessas transmissões, a gente viu em Viema, claramente você percebia isso, e isso tem que ser colocado agora numa velocidade maior. Mas o Arthur fala exatamente o que eu penso. A retomada do palco mais pragmático do futebol, que é o estádio Pedro Petrocian, é de extrema necessidade para que a gente possa retomar o futebol profissional. Eu me lembro quando falava que ia jogar no estádio Pedro Petrocian, quando criança, a gente não dormia direito,
né, pensando no dia do jogo para o atleta menor. Isso está acontecendo, Eva e Ricardo, no estádio Jacques da Luz, preparadinho, os garotos do Sub-13 estão jogando lá e eu ouço isso dos pais. Então, essa questão das camisetas é porque existia uma laguna muito grande. Quem fazia futebol não se preocupava com a população do estado, né? Então fazia um futebol bem desprendido dessa responsabilidade social. Eu penso que, através do governo, numa parceria com a CETESC, o governo do estado, nós precisamos retomar, não só o Pedro Pedrocian, mas o Douradão. Eu falei aqui numa outra oportunidade, quando eu estive, eu falei de uma conversa com o presidente da Federação Carioca na possibilidade de trazer o Flamengo para Mato Grosso do Sul. E ele disse: Petralas, vocês não têm estádio lá. Então esse talvez seja o primeiro momento que nós temos que focar, dedicar muita atenção nisso para essa retomada. E se eu puder estender um pouquinho a resposta, eu gostaria de falar da vontade política como cidadão sul-mato-grossense. Acho que o governo pode fazer isso de uma forma planejada, através da PPP, mas nós precisamos abrir o estádio primeiro para que a gente possa movimentar, que está aí o torcedor, é só fazer bons jogos que eles voltarão para o estádio. Eu me proponho aqui, perante vocês, nessa segunda-feira, assumir o gramado, os vestiários, né, a mesma equipe de limpeza que pode também atuar dentro dos bares, né, os vestiários e os banheiros do estádio. Já houve a conversa Federação, Universidade Federal ou não? Eu visitei recentemente a reitora Camila, muito simpática, me informou que passou para um estudo do governo do estado a possibilidade de viabilizar essa parceria. Eu queria fazer uma proposta, não contra isso, mas antecipando um pouquinho. Vamos fazer esforços concentrados para que, mesmo que seja parcialmente, a gente possa reabrir o Morenão. Eu me proponho a estar na CBF, agora legitimado no cargo, buscar, quem sabe, a substituição do gramado, a implantação de irrigação, não ligar mais mangueirinha, caninho para poder ficar irrigando. A gente vê nos estádios, né, automatizado, antes do jogo, no intervalo dos jogos, né, você fica olhando aquela aguinha bonita. Aqui é um chafariz de cano, de mangueiras. Eu acho que dá para fazer um esforço um pouquinho mais concentrado, numa velocidade um pouquinho maior, para que a gente possa parcialmente reabrir o estádio Pedro Pedrocian. E aí as ideias de marketing vão caminhar paralelo a isso, para ir retomando, quem sabe o Douradão, quem sabe o Madrugadão, o Arthur Marinho. E os gramados não são ruins. O que está sendo assim bastante questionado é o aparelhamento num todo, a iluminação, a estrutura para o visitante. Essas coisas dá para fazer. A federação tem know-how nisso. E eu me proponho aqui perante o seu público, né, telespectador, dizer que a minha dedicação não vai faltar para isso. Quando a gente fala, né, em Morenão, eu acho que o torcedor já sonha, né, em poder estar de volta aí ao Morenão. Eu já ouvi algumas entrevistas aí, falam que pelo menos 2 anos. Você acha que dá para sonhar com um tempo menor, Estevão? Se entrar essa vontade política que eu coloco, eu lanço um desafio aqui. 8 meses nós estamos de volta no Pedro Pedrocian. Não tenha dúvida. Agora, tem que centrar, conversa, pensamento, ações em cima disso. Se for uma coisa que acontece de 30 em 30 dias, uma discussão, vai levar 5, 6 anos. E aí, quem sabe, a minha geração não vai estar mais aqui. É essa geração que viu o disco voador lá, que viu as vitórias do Operário de 77, 78, daí para frente. Comentários falam, dizem, né, que o disco voador veio e levou o nosso futebol, né, em 82. Eu espero que agora, como está sendo uma coisa mais transformadora, né, o futebol sul-mato-grossense, quem sabe a gente possa iniciar essa construção, né? Precisa retomar. E não tem como fazer longe de um palco como essa questão pragmática do Morenão, né? É verdade. Vamos falar de campeonato estadual. O que a gente vem percebendo desde o início do campeonato, né, a gente transmitindo, a TV Educativa sempre ali transmitindo, e a gente parece que foi aumentando aos poucos o público, né? Tanto que na final, com certeza, né, foi muita gente, foi muito bacana, e tudo começou assim, meio discreto, e depois parece que o torcedor foi entrando na onda do campeonato estadual. A gente fez até um pulzinho de imagem, vamos mostrar? Sobre toda essa questão do público, desde o início, né, aquele público mais discreto e de repente foi aumentando. Já foi um trabalho estratégico para isso, Estevão? Aquilo que eu coloquei, né, o torcedor está aí. Se você fizer bons jogos, organizados, sem mudança de tabela, essas coisas que aconteciam anteriormente, ele vai voltar. A credibilidade é retomada, né? Precisa confiar um pouquinho em quem está à frente. E eu sei que eu não serei aqui, como eu digo na forma popular, né, a última bolachinha do pacote, jamais, não tenho essa pretensão.
mas que deixassem a gente trabalhar, porque eu vim desse meio, eu conheço isso aí. Eu falei do gosto que tem o sal, porque eu vivi isso no Operário, né? Eu acho que isso foi provado nas eleições. Deixa eu trabalhar um pouquinho, eu tenho só 2 anos do mandato, até 2027. Se eu conseguir colocar um pouquinho disso, a gente vai retomar o Morenão, vamos trazer grandes jogos e o torcedor vai voltar. E aquilo que o Arthur colocou, as crianças vão começar a usar as camisas dos nossos clubes. E ter orgulho de dizer, eu sou operariano, eu sou comercialino, eu sou torcedor do Pantanal. Você imagina, Eva, como que eu chego numa reunião de confederação, né, na CBF, com as demais federações, onde Mato Grosso do Sul é a penúltima. Esse dia quase foi a última, né? E é uma herança que eu obtive, não fui eu que coloquei nesses lugares. Então, eu vejo assim, primeiro, o jogo do Operário, né? Campeonato Brasileiro agora, que é o nosso representante. A federação tem que estar junto, no que for possível, ações de marketing, para trazer jogadores, quem sabe possibilitar o Operário mudar, ou o representante que tiver, mudar de série. Aí vai mudar o ranking. O feminino, a mesma história. Eu acho que esse foco é que precisa ter. Não adianta colocar um CEO, né, ou diplomado ali, mas não entende nada de futebol. O que precisa agora é de quem goste de fazer o futebol. E que tem competência para isso. Tá certo. A gente vai para o intervalo, mas tem muito assunto ainda para a gente tratar. E vamos falar da base, do feminino, dos planos aí ainda para essa temporada. É rapidinho, então não saia daí. Já estamos de volta, hoje Giro do Esporte Especial, estamos num bate-papo com o presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul, Estevão Petralaz. E, presidente, recentemente, né, nós tivemos uma reportagem aí da revista Piauí, falando de extravagâncias, né, da CBF, inclusive, né, com as federações, recursos para as federações. O que você tem a dizer sobre isso? Bom, inicialmente a questão é do salário do presidente da federação, né? Quero informar todo o público que até hoje eu não tenho salário, fui até esse momento, recentemente, dia 8 de abril, um presidente interino. Eu estava no mandato da outra gestão, eu era um dos vices que fui nomeado para assumir interinamente a Federação Sul-Mato-Grossense. Agora, a partir de agora, eu acredito que numa conversa na CBF eu vou realmente ter ciência, né, da parte verídica disso. Eu, particularmente, acho que o valor não é esse, né, mas ainda não, por mais que eu faça jus, ainda não o tenho de nomeação. E fiz um compromisso recentemente, quem teve na coletiva após a eleição, de dizer que parte desse recurso vai ser destinado aos clubes e ligas da base, para que a gente possa melhor ratear isso de uma forma, primeiro, honesta e transparente. Segundo, a necessidade de investir com bola, com cones, com material esportivo, que os clubes têm essa dificuldade. E aí, confirmando de fato esse valor, que a meu ver é um valor muito alto, perto da nossa realidade, eu vou compartilhar isso com os filiados para poder facilitar no dia a dia esses materiais que precisam chegar, principalmente nos clubes de base. E a informação que chega, né, que subiu de 50 mil para 215 mil, né? Você tem alguma informação? Chegou alguma informação da CBF oficialmente para você ou não? Viu, Ricardo, eu não tive salário nenhum, nem de 50 e nem desse valor aí, me parece 215 que comentaram, né? Agora, eu participo de um grupo de presidentes de federações e todos eles foram atingidos nos seus estados. Eu acho que o único que momentaneamente está assim blindado por isso é justamente eu que não tenho salário. Quando acontecer isso, eu serei o primeiro a noticiar e informar qual vai ser o destino disso, porque eu acho um salário extremamente alto para a nossa realidade. Tá certo. E tem uma pergunta que vem lá de Dourados, viu, presidente? Roda aí. Olá, amigos da TVE, um grande abraço a todos. Eu gostaria de perguntar ao presidente qual o que ele considera o maior desafio que ele terá nesta gestão dele de fazer com que o futebol sul-mato-grossense assuma um lugar de destaque no cenário do futebol brasileiro. Qual será o maior desafio? Se é estrutural, se é fora de campo? O que ele pensa em relação a isso e como chegar nesse objetivo? Bom, posso responder? Pode. Antônio Coca, primeiro quero render uma homenagem a ele, que é presidente da SEMES, né? São parceiros do futebol. Essa retomada que nós tivemos aí, principalmente no Campeonato Estadual Série a SEMES foi testemunha de toda labuta, toda busca da federação em reestruturar.
penso eu, honestamente, Coca, que a nossa resposta seria, primeiramente, unificar e unir essa classe política, e o nosso partido é o futebol, dentro da federação. As pessoas que tiveram os seus votos contrários à minha eleição são tão importantes quanto os que votaram a favor. Agora o momento é de união, e aí eu falo de prefeituras, de governo do estado, da própria federação e principalmente dos dirigentes que fazem o trabalho de gestão individual nos seus clubes. Não vamos olhar aqui as cores a não ser a da sua equipe e caminhar para frente, porque não tem outro sentido. E aí eu acredito que a retomada é possível, mas assim, ficar jogo de braço, cada hora um faz um cabo de guerra, puxa para lá, puxa para cá, isso não vai nos levar a lugar nenhum. Até porque nós não temos nada para dividir. Nós temos que somar e acreditarmos que quem foi eleito legitimamente, de forma honesta, transparente, detém a responsabilidade de encaminhar esse trabalho de retomada. E aí nada melhor do que a união. Esse é o momento de união, né? Para que a gente possa, não pacificar, porque não existe atritos nisso, mas fazer com que a gente una as nossas forças no sentido positivo, de avançar, de buscar soluções. E a federação, como foi colocado desde a sua inauguração, é a casa do futebol, é lá que tem que se discutir o futebol. E está aberta para todos os dirigentes. Eu sou presidente de todos. E depois das eleições que aconteceram na última semana, você já teve um encontro, já tentou contato com os presidentes de todas as equipes, das ligas também? Eu estou individualmente conversando, principalmente com aqueles que tiveram um caminho diferente do que eu buscava, né? Para poder entender o que eu deixei de repente, de não ter dado a atenção devida. Mas não é no sentido político, é no sentido de tentar corrigir algumas ações que possam ter sido, não prejudiciais, mas não a contento do dirigente. Mas eu ainda percebo, Ricardo, que tem um ranço de uma administração anterior, que aos poucos a gente consegue tirar essa cápsula que envolvia uma sociedade. E aqui vou falar com toda franqueza. O meu telefone, no dia da eleição, até o dia seguinte, 1.230 mensagens. E pessoas que não são do futebol. Então, existe uma sociedade que estava sufocada por essa cápsula, que no momento da eleição, e aí não é a minha eleição, é a eleição dentro do futebol, depois, como eu falei, mais de 27 anos, esse ato não acontecia de forma democrática e aberta, né? Com os candidatos fazendo o seu uso da palavra perante uma plateia, com 51 clubes e ligas filiados, né? Então, nesse momento, parece que existe uma retirada dessa cápsula e o oxigênio começa novamente a voltar. Eu estou muito animado nisso, sabe? Alguém falou assim, não sei se foi você no momento lá, perguntou, e como é que está o fôlego? Eu acho que agora vem o fôlego de verdade, né? Aquela respirada. Exatamente. Vamos, sem o compromisso de ficar cuidando do adversário, porque no momento ainda era isso. Daqui para frente é trabalhar e crer que o futebol pode ser retomado. Quem sabe mudar até do ranking, né, das federações brasileiras, mais uma ou duas federações assim, voltando com um ranking melhor. Mas já dependemos dos clubes também, para eles irem bem nas competições nacionais. Aí é que está, viu, Eva e Ricardo, e o pessoal todo que está nos assistindo aí, e é muito importante isso, quando eu falo do momento de unificar as forças, né? Eu vejo que a federação retomou uma credibilidade perdida com mais de 30 anos. Isso foi de forma rápida e a prova disso é a transmissão com vocês, com as outras emissoras, com a própria ACEMES, né, que vem numa gestão de 6, 7 meses que mostrava um futebol ligado à Operação Cartão Vermelho, mas que de repente retoma. Então essa credibilidade retomada é o início para que a gente possa arrancar e sair dessa estagnada, e quem sabe ajudar os próprios clubes que representam o Mato Grosso do Sul com apoio, trazendo atletas de grandes centros, para que possa ter uma chance de ir para uma Série C. Tá certo. Tem mais uma pergunta direto de Dourados, hein, presidente? Roda aí. Aquele abraço, presidente Petralas, sucesso nesse novo mandato aí, mas eu gostaria de saber do senhor o seguinte, o futebol de Mato Grosso do Sul está no fundo do poço, é o penúltimo no ranking nacional. Quais são os projetos, os programas efetivos que a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul tem para fazer com que o nosso combalido futebol volte aos seus melhores tempos? Bom, acho que aí, Eva, essa resposta está casada no que eu falava anteriormente. É, né? Verdade. Acho que a retomada tem que ser por todos. O governo do estado, estadual, né? O governo municipal de cada cidade. A grande festa de Ivinhema é o grande exemplo. A prefeitura tem que entender que a sua população precisa de alegria,
Nós sabemos que o agro é rendável, a rota da celulose é rentável, nós precisamos fazer a rota do futebol, entendeu? As pessoas precisam de alegria, principalmente no final de semana, para levar a sua família aos estádios. Eu acho que é o grande momento de retomar. E o Dorta está correto. Qual é o projeto? O projeto é justamente isso, né? Nós nos unirmos para buscarmos as melhores soluções. E a federação está aberta para ouvir as opiniões. As ações de marketing, efetivamente, precisam estar ligadas não só à questão técnica em si, mas principalmente no sentimento das pessoas. Acho que o lado mais humano é que vai retomar esse futebol. Vamos falar rapidinho, né? Nosso tempo está, né? Passa rápido aqui, né? Você vê? Verdade. Já está correndo, já está correndo. Voltando a falar da questão do estadual, teve esse pênalti aí no primeiro jogo da final aqui no Jacques da Luz, né? Que foi um momento importante, até porque encaminhou, né, o título do Operário, que já foi com esse 1-0, e não tem nem o que discutir, né, Ricardo? Foi pênalti. O pênalti, o rapaz foi expulso e ficou de fora da final, né? O Michel, né? O lateral esquerdo. E o Bidic foi para a batida, bateu bem, não deu pro goleiro da equipe do Iviema fazer a defesa, né? Goleiro no canto, bola no outro. Golaço do Bidic abrindo o caminho do título do Galo, né? Festa do torcedor, hein, Estevão? É bonito de ver, né? Independente da torcida, mas o torcedor tá ali fazendo aquela festa, apoiando sempre a equipe. É uma coisa interessante, né? Eu tenho falado que o grande exemplo vem desses jogos finais, né? Se houver qualidade no trabalho que a federação é obrigada a desenvolver para o seu filiado e o público perceber que essa retomada vem pela credibilidade, pela organização, pela questão não só da promoção do jogo, né? Mas principalmente entendendo que sem o torcedor não tem sentido. E Viema, grande final que vocês tiveram lá presente, o município colocou quase 6 mil pessoas no estádio, a cidade inteira azul e branca. Parou, né? a semana inteira só se falava nisso, né? É um grande exemplo, viu, Eva, para que os outros municípios possam seguir isso. Eu tenho, assim, um exemplo claro em Viema, quem sabe, para começar copiando em Coxim, que eu disse para o prefeito no momento que ele tem uma linha de trabalho e o anterior presidente, não o atual, confrontava com isso. Não tem jeito, tem que andar junto. Quem ganha é o município. O estádio é da prefeitura, é do município e não é do clube. Então, as ações, as somatórias, têm que trazer benefício para esse torcedor que vai e enche o estádio e traz alegria na sua cidade. Tá certo. E nós temos mais uma pergunta aqui de Campo Grande, é o jornalista Cláudio Severo, do site Esporte MS. Um abraço para a galera do Giro, parabenizar pelo programa. Queria perguntar ao presidente Estevão Petralha, da Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul, qual é a programação que eles pensam a partir do ano que vem, porque esse ano já está, as categorias de base já estão rolando, já está acontecendo. O que ele pensa, de repente, em esticar as categorias de base, ser um pouquinho mais comprida, porque a gente vê as categorias muito curtas a competição e com isso até prejudica os atletas. Se de repente pensa em fazer uma temporada diferente a partir de 2026. Grande abraço. Estão esboçados 124 jogos. Campeonato estadual, categoria sub-15. Isso não acontecia. Eu me lembro que recentemente jogava quinta, sexta, sábado, terminava no domingo. A última vez que eu tive aqui com o Robert ainda, o Robert disse para mim, precisa ter mais minutagem. E eu estou seguindo esse exemplo. São competições que têm, no mínimo, 90 jogos. Essa do Sub-15 está esboçada com 124 jogos. É esse o caminho. Essa retomada pela quantidade, pela minutagem e pela dedicação de ter o atleta se exercitando para, quando passar a ponte, ter um pouquinho mais de qualidade. E o sábado foi de estreia para o Operário pela Série D do Brasileirão, fora de casa, contra o Cianorte. O Operário iniciou com derrota no Campeonato Brasileiro da Série D. Jogando sábado no estádio Albino Turbay, o Galo campograndense perdeu para o Cianorte pelo placar de 1-0. O gol foi marcado nos acréscimos, aos 52 minutos do segundo tempo, pelo atacante Kaique, após falha do sistema defensivo do Operário. O jogo teve a presença de 439 torcedores e a renda foi de R$ 4.735. O Operário volta a jogar pelo Brasileiro da Série D no próximo sábado, 18 horas, no Jacques da Luz, contra o Monte Azul. Tinha preparado muito mais perguntas, muito mais lances, mas o nosso tempo terminou. Presidente, sempre bem-vindo aqui no Giro do Esporte. Venha mais vezes, porque assunto não falta, né? Eu vou estar sempre à disposição de vocês. Eu acho que, primeiro, é uma obrigação minha. Segundo, agradecer o espaço que vocês nos colocam para poder falar para o torcedor que tem a chance, às vezes, de perguntar, de fazer questionamento.
e nós estamos abertos para isso. Obrigado. Tá certo, Ricardo. Até amanhã, né? Até amanhã. Um grande abraço para você. Esperamos você amanhã às 11h45 aqui na TV Educativa. E nem deu tempo da gente falar do futebol feminino, hein? Mas a gente já combina para uma próxima oportunidade. Agradecendo sempre a sua companhia, a sua audiência, a sua participação. Amanhã a gente está de volta às 11h45 aqui na telinha da Educativa. Beijo, gente. Fui.